A entrega do crachá foi feita em silêncio, sem reunião, sem boas-vindas, sem nem mesmo uma orientação formal. A moça do RH me estendeu o cartão magnético como quem entrega um recibo esquecido. Seu acesso está liberado até o segundo andar. Qualquer problema, fala com a portaria. E foi isso. Não houve reunião com o gestor, nem tour pela área. Apenas um e-mail impessoal com o título Realocação Interna e um parágrafo que dizia: a empresa entende que seu perfil poderá agregar valor em uma função de suporte técnico mais focada em execução do que em gestão. Execução, valor, perfil. Palavras cuidadosamente escolhidas para esconder o que todos sabiam. Aquilo era um rebaixamento. 2 meses antes, eu liderava uma pequena célula de análise. Tínhamos entregado um projeto piloto com economia operacional comprovada, mas o crédito subiu por outro canal e eu fui esquecido no relatório final. Não reclamei. Deveria ter reclamado. Talvez não tivesse sido tão fácil me deslocar como se eu fosse carga. A nova área era uma sala fria, no fim do corredor do segundo andar. Não havia janelas. 3 computadores desligados, 2 armários trancados e uma cadeira que girava com esforço. Sobre a mesa, um papel impresso com 4 palavras: Setor de Controle Misto. Nem setor tinha nome claro. Descobri aos poucos que aquele espaço servia como depósito técnico. Ali iam parar todos os fluxos inacabados da empresa. Chamados abertos e não respondidos, planilhas cruzadas com arquivos de origem desconhecida, requisições em observação que ninguém queria aprovar, mas também não tinha coragem de recusar. Era o lugar para onde se empurrava tudo que incomodava a eficiência estética dos gestores. E agora era meu espaço. Durante os primeiros dias, ninguém me chamou. Ninguém perguntou se eu estava bem instalado. Ninguém agendou integração. Eu entendi. A empresa não me queria visivelmente punido. Só queria me empurrar para fora do quadro de relevância, de preferência sem deixar marcas. Mas cometeram um erro sutil. Me deixaram com acesso irrestrito ao lixo digital que ninguém mais queria encostar. Comecei a vasculhar. Não por curiosidade, por sobrevivência. Não havia equipe. Não havia rotina. Só havia um nome que precisava voltar a valer alguma coisa. E um crachá que agora abria portas que os outros achavam fechadas. Na terceira manhã, abri um fluxo abandonado de compatibilização de estoques. Arquivado há 6 meses. Tentei entender por que não tinham resolvido. Descobri uma divergência de campo em um sistema legado que, com 3 linhas de código e um ajuste de permissão, podia ser resolvida em 2 dias. Enviei uma mensagem simples ao TI. Sem drama, sem mencionar prazos. Só uma observação técnica. Me responderam com espanto. Você está mexendo no legado? Alguém ainda olha isso? Respondi só. Olhar não. Resolver. Foi minha primeira movimentação real. E ninguém percebeu. Nem precisava. Porque quando te jogam no fundo da estrutura, você aprende a construir de baixo. Com silêncio, paciência e uma memória boa o bastante para lembrar de todos que te deram as costas quando você ainda tinha nome no organograma. Chamavam de suporte técnico operacional, mas todo mundo sabia o que era. Um castigo em voz baixa. Um lembrete de que, ali dentro, qualquer tentativa de crescer sem aval pode ser corrigida com rebaixamento discreto. Ninguém me disse com todas as letras. Ninguém precisa dizer. A linguagem do castigo vem nos detalhes. O e-mail que não te inclui mais, a sala que fica fora do andar executivo, os almoços em que seu nome não é lembrado. E mais que tudo, a maneira como as pessoas evitam te olhar nos olhos, como se sua presença as fizesse lembrar de onde elas mesmas podem acabar. Passei a semana ouvindo frases disfarçadas. Agora, você está mais tranquilo, né? Esse setor novo é menos pressão. A empresa confia muito na sua capacidade de reorganizar as coisas. Não eram elogios. Eram condolências fingidas de encorajamento. Na prática, ninguém esperava que eu fizesse nada ali, apenas que preenchesse espaço, um nome no sistema, um corpo em uma cadeira. Era como se me dissessem: fique quieto, não incomode, e talvez te esqueçamos com o tempo. Mas esquecer alguém é perigoso.
principalmente alguém que ainda está vendo tudo, escutando tudo e começando a entender como os erros dos outros são varridos para debaixo de mesas como a minha. Descobri, em menos de 10 dias, que o setor misto era o cemitério das falhas administrativas da empresa. Processos duplicados, contratos sem renovação, orçamentos inconsistentes. Os gerentes que me cumprimentavam com formalidade sabiam disso. Eles tinham mandado esses problemas para cá. Comigo vinham aliviados, como se finalmente tivessem encontrado uma forma de sumir com suas pendências. Um deles me chamou no corredor. Ah, fiquei sabendo que agora é você que está tocando o setor do suporte. Sorte nossa, né? Disse isso com um sorriso que não chegava nos olhos. Sabia que tinha me empurrado um problema sem nome. Sorte deles? Não. Sorte minha. Cada planilha incompleta, cada sistema com falha, cada fluxo truncado, era uma pegada deles, não minha. Eles achavam que estavam me sufocando com lixo técnico, mas estavam me entregando o mapa das negligências internas. E quanto mais eu lia, mais entendia. Eles não queriam que ninguém visse esses arquivos, porque no fundo sabiam que eles expunham decisões covardes, atalhos arriscados e vaidades disfarçadas de eficiência. O castigo era real, sim, mas não para mim. Era o retrato da insegurança deles, de quem tem medo de quem pensa demais no andar de baixo. Então fiquei quieto, revisando pastas, comparando datas, buscando padrões. Não porque eu fosse consertar tudo, mas porque pela primeira vez eu sabia exatamente onde estavam enterradas as versões falsas de suas vitórias. Eles sabiam que me rebaixaram, sabiam que era um castigo, mas o que não sabiam era o que eu faria com ele. O silêncio institucional é diferente do silêncio comum. Não é ausência de som, é ausência de pertencimento. Você está lá, mas não está em lugar nenhum. Circula pelos corredores como um visitante esquecido. Foi assim que vivi meus primeiros dias no novo cargo. Não havia equipe, nem demanda definida. O sistema mal reconhecia minha nova função. Não constava em reuniões, não era incluído em planos. Se eu não aparecesse por uma semana, talvez só notassem quando algum número travasse. Almocei sozinho por 5 dias seguidos. Não por opção, por falta de convite. Me tornei aquele que as pessoas cumprimentam com um aceno distante, mas não param para perguntar como está. Fui reduzido à função de alguém que cuida de coisas técnicas. Quando tentavam me explicar algo, falavam devagar, como se minha função tivesse simplificado minha mente. No terceiro dia, sentei na copa e ouvi 2 analistas conversando sobre o novo projeto de expansão. Um deles disse: quem ficou com a parte chata foi o cara que rebaixaram, aquele da mesa do fundo. Era eu, o cara da mesa do fundo. Nenhum deles sabia meu nome. Nenhum deles sabia que eu ouvira. Não reagi. Tomei o café até o fim. Levantei e voltei para esta sala que me deram. Uma sala sem janelas, com cheiro de plástico velho e uma luz que tremia quando chovia. Lá, entre caixas e arquivos esquecidos, comecei a organizar minha própria estrutura. Não uma equipe formal, mas um sistema pessoal de relevância. Comecei a listar cada falha recorrente que ninguém mais estava rastreando. Fiz um quadro branco com setas coloridas, marcando fluxos interrompidos, datas que não batiam, setores que se contradiziam. A empresa havia me empurrado para o vazio, e eu resolvi transformar o vazio em radar. Passei a ir embora mais tarde. Não por obrigação, mas porque percebi que as falhas mais reveladoras aconteciam fora do horário padrão. Um sistema que reiniciava à meia-noite. Um envio automático que parava de funcionar todo dia às 18 horas. Pequenas coisas que ninguém percebia porque ninguém queria enxergar. Eu enxergava. E com o tempo, comecei a prever onde a próxima falha apareceria. Minha sala seguia sem visitas. Nenhuma liderança descia até ali. Nenhuma coordenação me incluía em suas decisões. Era como se meu crachá estivesse ativo, mas minha presença tivesse sido riscada do mapa informal da empresa. Só que enquanto eles continuavam fazendo reuniões sobre transformação digital, eu corrigia, sozinho, o que travava entregas de verdade. Sem equipe, aprendi a operar como um núcleo completo. Sem voz, aprendi a escutar mais do que qualquer gestor escutava.
Sem lugar, fiz da margem o meu centro. Eles achavam que estavam me apagando, mas estavam apenas me entregando um espaço livre o bastante para me reconstruir. O problema estava lá antes de mim. Um erro persistente no controle de estoque digital, travando requisições automáticas em 3 setores diferentes. Já tinha passado por 2 coordenadores e pelo menos 5 analistas. Todos fizeram o mesmo. Encaminharam adiante, repassaram a responsabilidade, fingiram que resolveram. Chegou até mim como um ruído operacional. Essa foi a expressão que usaram, como se fosse algo suave, tolerável, dispensável, mas o impacto era real. Pedidos duplicados, atrasos em entregas internas, retrabalho em cadeia. Um pequeno vírus corroendo lentamente a estrutura. Ninguém me cobrou uma solução. Só jogaram o relatório em cima da mesa, junto com um comentário irônico de um analista de TI. Boa sorte com isso aí. Esse negócio já é lenda. Abri os arquivos sem dizer nada. Nos 2 primeiros dias, só li. Comparei datas, revisei logs, acessei históricos de chamadas que ninguém mais se deu ao trabalho de abrir. Achei 3 pontos de falha. Um script desatualizado, um conflito de permissões entre usuários antigos e um campo de sistema que aceitava 2 formatos incompatíveis, gerando um erro silencioso. Na manhã do terceiro dia, comecei a trabalhar em cima dos códigos. Fiz os testes em sandbox, documentei cada passo. À tarde, fui até a TI com um roteiro pronto para correção. Eles me olharam como quem vê um paciente voltando do coma querendo correr. Você quer alterar isso direto? Não, quero que vocês alterem. Com isso aqui. Entreguei a documentação. Simples, objetiva. Sem linguagem defensiva. 2 dias depois, rodaram o ajuste. Na semana seguinte, os setores impactados reportaram melhora. Ninguém sabia quem tinha resolvido. Nenhum comunicado foi feito. Apenas o ruído operacional desapareceu. E eu continuei calado. Na empresa, quando um problema desaparece sem explicação, pouca gente se importa com o responsável. Mas ali dentro, nos bastidores técnicos, alguém sempre percebe. Foi assim que recebi, discretamente, uma mensagem do setor de compras. Você mexeu na rotina do estoque? Porque finalmente está fluindo. Respondi só. Acho que estabilizou. Não entreguei detalhes, nem assumi crédito. Porque o problema não era o erro, era o abandono. Aquela falha persistente era um símbolo do que a empresa deixava apodrecer por medo de assumir que havia algo errado. Resolver aquilo era mais do que corrigir um sistema. Era provar que a estrutura só parecia sólida porque escondia seus vazamentos. E agora eu sabia onde mais 2 estavam. A resolução daquele problema virou meu ponto de partida. Comecei a atacar outras pendências com o mesmo método. Leitura silenciosa, solução documentada, entrega sem alarde. Nada oficial. Nada que me colocasse em destaque. Apenas eficiência anônima. Eles achavam que me jogaram num lugar sem saída. Mas esqueceram que, ao me deixar sozinho com os problemas que ninguém queria tocar, me entregaram também a chance de fazer o que ninguém mais tinha coragem: resolver e lembrar. O que era visto como fracasso estrutural passou a me servir como território livre. Enquanto os setores disputavam projetos novos, metas trimestrais e campanhas de visibilidade interna, eu operava entre falhas esquecidas. A próxima veio em forma de planilha. Um relatório financeiro automatizado que travava ao exportar dados consolidados. Estava parado há meses. Já tinham trocado o formato, reiniciado os acessos, alterado fórmulas. Nada funcionava. Quando recebi, estava com uma anotação na capa. Última tentativa, se não der, arquiva. Eu dei. Analisei o código da macro, li o histórico de revisões e percebi que o erro não estava na lógica, mas em uma atualização não compatibilizada com o sistema de permissões da rede. Um detalhe, uma linha. Corrigi e testei. Funcionou. Não comuniquei a ninguém. Apenas substituí o arquivo na pasta compartilhada com o nome padrão. 2 dias depois, um gestor de planejamento mencionou em uma reunião: alguém corrigiu o relatório da central de custos? Porque voltou a funcionar. Um analista respondeu: sei lá, deve ter sido o pessoal da TI. Não, eles não mexeram. Silêncio.
O assunto morreu ali, mas a planilha funcionava. Esse se tornou o meu padrão. Corrigir o que parecia condenado. Devolver ao funcionamento o que já tinham aceitado como perdido. Sem anúncio, sem assinatura. Foi assim que ganhei um apelido, que nunca disseram na minha frente, mas que chegou até mim pelas entrelinhas. Ele resolve. Não sabiam exatamente o que eu fazia, mas sabiam que quando algo travava e ninguém queria assumir o risco de mexer, era para mim que acabavam mandando. Sempre informalmente, sempre com um "vê se você consegue dar uma olhada". Eu dava, e na maioria das vezes resolvia. Não porque eu fosse um gênio técnico, mas porque eu tinha tempo, foco e, principalmente, motivação. Eles me jogaram fora da corrida principal, e isso me libertou da pressa. Enquanto os outros corriam para mostrar serviço, eu caminhava devagar onde ninguém mais andava. E quando tudo voltou a funcionar, quem antes me ignorava passou a me procurar. Mas sem mudar o tom. Ainda não sabiam como me nomear. Ainda falavam comigo como se eu fosse uma sombra útil, um tipo raro de técnico que não dá trabalho. Aceitei o papel, temporariamente, porque ser a solução silenciosa me dava algo mais valioso que prestígio: acesso. A cada falha que eu corrigia, aprendia mais sobre os fluxos internos. Vinha um sistema novo, uma planilha diferente, uma pessoa nova pedindo ajuda. E com isso, eu montava meu próprio mapa de poder subterrâneo. Um organograma real, sem cargos, mas com relevância. Eles ainda não me viam como parte da engrenagem principal, mas estavam começando a depender de mim mais do que sabiam. A primeira vez que me chamaram com pressa foi por acidente. Um erro no sistema de envios havia derrubado o acesso de 3 setores em pleno fechamento de trimestre. A TI estava sobrecarregada, e alguém lembrou que o rapaz do setor misto tinha resolvido algo parecido há uns meses. Mandaram um recado, não um pedido, uma instrução informal. Fala com ele, aquele do fundo, o que sabe dos acessos. Eu estava a 3 portas de distância, mas não vieram pessoalmente. Mandaram uma estagiária. Ela apareceu na minha sala constrangida. Disseram que talvez você pudesse ajudar, mas eu não sei seu nome. Sorri por dentro. O mesmo gerente que assinou meu rebaixamento agora precisava da minha ação imediata. E não sabia como me chamar. Era isso que eu queria: relevância sem exposição, influência sem título. Fui até a sala de crise. 5 pessoas em volta de um monitor, rostos tensos, argumentos cruzados. Entrei sem cerimônia, pedi os dados, olhei por 2 minutos e disse: é o agendamento de backup que está sobrepondo o envio. Se mudar o horário, volta a funcionar. Silêncio. Tem certeza? Posso testar. Testei. Funcionou. O alívio foi visível. Me agradeceram com gestos, não com palavras. Um deles disse: a gente precisa conversar mais com você. Assenti. Sempre que precisarem, estou na mesma sala. Voltei para o segundo andar com passos calmos. Por fora, nada mudou. Por dentro, algo havia girado. Nos dias seguintes começaram os recados indiretos. O pessoal do financeiro quer uma opinião tua. O sistema de compra está travando de novo. Será que ele pode ver? Falaram que você entende daquele relatório, mas nunca diziam meu nome. Era sempre ele, o cara, aquele que resolveu. No ambiente deles, nomes eram marcas. E eu era um recurso, um código interno que funcionava melhor quando ninguém entendia exatamente como. E eu alimentava isso. Respondia rápido, com precisão, mas sem me alongar. Entregava a solução e recuava. Não pedia crédito. Não exigia reconhecimento. Eles começaram a depender de mim, sem perceber. E o que era para ser um favor eventual virou um fluxo. Começaram a me incluir em reuniões técnicas, mas sempre como apoio. Pediam um parecer, uma revisão, uma segunda opinião. Nada formal, nada registrado, mas eu ouvia tudo e falava só o necessário. Foi nesse ritmo que ganhei acesso a áreas que antes nem sabiam que eu existia. Eles ainda não sabiam meu nome, mas já não conseguiam trabalhar direito sem mim. A falha veio de cima. Um gerente que errara em um envio crítico de dados financeiros para o comitê trocou 2 colunas, e o gráfico final sugeria um crescimento que não existia. O problema?
O relatório já havia sido impresso. Estava na mesa da diretoria. Não sabiam que o erro era dele ainda, mas sabiam que havia algo estranho, e a tensão era visível nos corredores. Na manhã seguinte, recebi um e-mail vago de uma coordenadora do setor dele. Você pode revisar discretamente os dados do envio de ontem? Algo não bate. Sem assunto claro. Sem cópia para ninguém. Quase um pedido de socorro. Eu sabia exatamente o que fazer. Recuperei os dados brutos, refiz os cruzamentos e identifiquei o erro. Simples, visível para quem realmente lê. Era descuido puro. E talvez pressa em parecer eficiente. Mas o que me interessava não era o erro em si. Era a posição de quem o cometeu. E a chance que isso me dava. Poder não se constrói só com acertos. Às vezes ele nasce da decisão sobre o que fazer com o erro de alguém mais alto. Montei um relatório paralelo, sóbrio, técnico, sem qualquer julgamento. Mostrei os números reais, os impactos e, propositalmente, omiti quem havia consolidado o primeiro envio. Enviei direto para a coordenadora. Só para ela. 2 dias depois, o erro foi descoberto internamente e corrigido com um comunicado protocolar. Ajuste de interpretação na leitura de gráficos de desempenho. Agradecemos o suporte do setor técnico. Nenhum nome, mas todos sabiam quem estava no centro da correção. O gerente que errou me procurou pessoalmente pela primeira vez. Entrou na minha sala, sentou sem ser convidado e disse: Acho que te devo um café. Eu apenas sorri. Não me deve nada. Só fazemos nosso trabalho, certo? Ele sabia. E eu também. Na semana seguinte, fui chamado para revisar outras apresentações. Agora, oficialmente. Meu nome começou a circular em reuniões. Ainda sem peso de cargo, mas com um novo tom. Pede para ele revisar. Ele é bom com inconsistências. Confere com ele antes de subir isso. Aquele erro, o de outro, se tornou meu primeiro movimento real de poder. Não porque eu o denunciei, mas porque eu escolhi o que fazer com ele. E mostrei silenciosamente que eu via tudo. Sabia onde os números mentiam. Sabia onde a pressa era mais importante que a precisão. Na estrutura daquela empresa, ninguém teme o honesto, mas todos temem o exato. E agora, eles sabiam que eu era os dois. O que começou como um depósito de erros operacionais virou, sem que percebessem, o lugar onde os problemas vinham para morrer. Chamavam de suporte, controle, misto, nenhum nome oficial, mas internamente começaram a usar outra palavra. Central. Manda para a central. Confere com a central se já passou por lá. Fala com o pessoal da central antes de bater o martelo. Pessoal da central. Só havia eu, mas não corrigi ninguém. Deixei que acreditassem que havia um setor inteiro ali. Um time, um grupo. Era melhor assim. Quando se acredita que há uma estrutura por trás, o respeito cresce e a cobrança se dispersa. Aos poucos vieram as demandas formais. Primeiro, uma planilha de controle de envio de metas. Depois, um sistema de registros internos que precisava de verificação. Depois, um painel de gestão que ninguém conseguia cruzar com as bases antigas. Tudo parava ali. E dali não saía sem correção. Fui chamado para integrar um comitê técnico informal. Nenhum cargo novo, nenhuma promoção. Só uma cadeira em reuniões com coordenação, para avaliar viabilidade operacional. Era a desculpa deles para me ter por perto, sem reconhecer o que eu tinha virado. Porque agora eu era o único ponto estável em uma empresa que girava em torno de entregas imprecisas e relatórios enviesados. Comecei a montar minha própria lógica. Criei dashboards internos, um sistema de marcação de pendências invisível para quem não sabia o que procurar. Cada vez que resolvia algo, anotava. Cada vez que encobria uma falha, registrava. Não por revanche, por previsibilidade. Porque o que antes era só um setor técnico, agora recebia tudo que ninguém queria errar de novo. E cada erro reencaminhado para mim virava um lembrete de quem realmente sustentava os números bonitos lá em cima. A primeira estagiária chegou por necessidade operacional. Disseram que era só para digitalizar arquivos antigos.
Eu mesmo a treinei. Não sobre digitalização, sobre padrão, lógica, silêncio. Ensinei como ouvir sem responder, como anotar sem alarmar, como agir sem pedir validação. Depois dela, vieram mais dois. Em 3 meses, sem anúncio formal, eu tinha uma equipe. E sem pedir, virei chefe. O gerente que me colocou naquela sala nunca mais desceu até o segundo andar. Mas agora copiava meu nome nos e-mails, colocava por gentileza nos pedidos e aguardava a resposta. O setor que desprezaram virou o centro estratégico silencioso da empresa. E ninguém precisou anunciar isso, porque todo mundo já sabia. Eu não estava mais apagado, só não precisava mais de luz. Não houve cerimônia, nem comunicado oficial. Nenhuma daquelas circulares com "em nome da liderança" ou "comunicamos que a partir desta data". Mas a mudança era visível. Meu setor, antes uma sala fria e sem nome, ganhou 3 computadores novos, 2 mesas extras e acesso ampliado aos sistemas centrais. Vieram por demanda da diretoria, depois de um pedido informal. O que ele precisar, aprova direto. Ele, ainda. Na prática, eu já comandava até na área. Toda requisição passava por mim. Toda revisão técnica me consultava. Toda falha crítica, por menor que fosse, era atribuída à central. E o curioso? Ninguém mais perguntava quem assinava. Eles só queriam que funcionasse. Foi nesse clima que reestruturei tudo. Comecei organizando o fluxo interno com base nas dores que já conhecia de cor. Criei categorias de demanda por criticidade. Diferenciei o que exigia ação imediata do que podia esperar. Treinei os 2 estagiários como se fossem analistas seniores. Dei a eles funções reais, não tarefas simbólicas. Na terceira semana, solicitei, por fora do sistema, acesso às bases dos setores mais problemáticos. Usei um argumento simples. Precisamos entender a origem dos erros. O pedido foi aceito sem resistência. E assim construí o mapa completo da operação real da empresa. Na reunião trimestral, uma gestora me apresentou com naturalidade. Ele vai apresentar os dados consolidados da nossa nova célula de controle técnico. Nova célula. Como se sempre tivesse sido assim. Como se meu setor tivesse nascido estruturado e não empilhado a partir de erros esquecidos. Apresentei os dados com calma, sem destaque para mim. Mas cada gráfico, cada painel, cada índice corrigido levava-se a assinatura invisível do que eu tinha feito ali. Não disseram meu nome, mas a sala ficou em silêncio. Depois da apresentação, um dos diretores comentou: "A empresa tem sorte de ter alguém com esse tipo de visão operacional." A gestora sorriu. "Concordo. Ele está com a gente desde antes da virada." Antes da virada. Interessante escolha de palavras. Eles ainda não sabiam quando exatamente minha posição mudou. Não sabiam quando parei de ser suporte e virei referência. Quando deixei de obedecer pedidos e passei a definir o que seria entregue e como. E eu preferia que continuasse assim, porque poder de verdade não grita. Ele muda as estruturas enquanto os outros ainda discutem cargos. Eu reestruturei uma área inteira. E ninguém entendeu como subir. Só sabiam que agora eu decidia. Naquela manhã, sentei à mesa principal da sala de avaliação interna. Diante de mim, uma planilha com nomes, datas de desempenho, índices subjetivos e anotações de gestores. Os mesmos gestores que, meses atrás, evitavam olhar na minha direção. Agora, esperavam meu parecer. Era o comitê de retenção e desligamento. Um encontro sem formalidade, mas com peso real. Era ali que se decidia quem receberia novas oportunidades, quem permaneceria por mais um ciclo e quem seria cortado em silêncio, sem explicações. Eu não tinha cargo de direção, mas minha assinatura era exigida nas revisões técnicas. Minha leitura era considerada balizadora e ninguém mais tomava decisões críticas sem saber minha opinião. Quando abriram a ficha de um nome conhecido, o silêncio se instalou. Era ele, o mesmo gerente que me deslocou com um e-mail genérico, o mesmo que me deu as costas no refeitório, o mesmo que durante semanas me ignorou até mesmo como pessoa. Agora ali, seu nome era debatido com um misto de constrangimento e pragmatismo. Ele entrega,
mas gera ruído. Já ignorou 3 recomendações internas. A equipe não confia mais e os dados estão sempre incompletos. Acha que tem crédito antigo, mas não sustenta. Todos falavam em tom neutro, como se analisassem um número, como se não estivessem descrevendo alguém que, até pouco tempo atrás, sentava na sala da frente. Me perguntaram o que eu achava. Apenas isso. Você tem algo a acrescentar? Parei por 3 segundos, tempo suficiente para lembrar da sala vazia, da cadeira sem rodinhas, do relatório sem dono, do e-mail seco com que ele me afastou. E então respondi: acho que precisamos de gente que entende onde começa e onde termina a responsabilidade de um líder. Ele teve tempo, não usou. Não precisei dizer mais nada. O nome dele foi marcado para a transição. Saí da sala em silêncio, não por frieza, mas por conclusão. A justiça silenciosa pesa mais do que qualquer vingança, porque ela não grita, ela apenas chega e ocupa o lugar certo, na hora certa. Hoje sou chamado para reuniões estratégicas com 3 setores. Minha área tem nome oficial. Tenho equipe, orçamento e autonomia. Mas o que mais me importa não é o crachá novo, é o que ele representa. Significa que ninguém mais pode me empurrar para fora sem resistência. Significa que, dentro desta estrutura, cada passo que dei em silêncio agora vale em dobro. Hoje, decido quem sobe, quem fica e quem nunca mais volta.